Você, médico, qual que é o segredo, o caminho para você que já está cansado, que viveu de plantão demais, já tem um tempo de formado e quer sair dessa vida de plantão? Se você tiver interesse em psiquiatria, um caminho é o quê? Você montar o seu consultório de psiquiatria, atender particular e viver bem. É possível. Vamos pegar umas dicas práticas aqui para você já atender seu paciente hoje, ele melhorar e você aumentar o volume de pacientes que você tem no seu consultório. Aqui eu abordo a parte teórica da psiquiatria e a parte prática da psiquiatria, tá? Hoje a gente não vai falar de estratégias de como turbinar um consultório. A gente vai falar de estratégias de como atender o seu paciente bem e resolver o problema dele. O tratamento na psiquiatria, eles são 5 pontos. Primeiro ponto, tomar a medicação de forma correta. Então, lembrar que as medicações nas 2 primeiras semanas é normal, sentir efeito colateral, passar mal, vontade de vomitar, isso acontece. Então é importante você avisar o seu paciente que isso pode acontecer. Para quê? Para ele já ir tranquilo, para ele saber que não vai ter grandes problemas. Ah, começou uma sertralina e deu uma náusea nas 2 primeiras semanas, é normal, não precisa se assustar. Com isso, você aumenta a retenção do paciente, ele vai tomar o remédio por mais tempo, o que vai garantir um sucesso no futuro e você aumenta a retenção do seu paciente. Segundo passo, explicar para o paciente que a medicação leva tempo para fazer efeito. Eu estou falando aqui de medicações psiquiátricas, então antidepressivo, um antipsicótico, um estabilizador de humor. É óbvio que a gente tem medicações que ela faz efeito ali na hora. Então, por exemplo, doutor, vou passar um clonazepam para esse paciente porque ele está com um ataque de pânico. Ele vai fazer efeito na hora. Agora, se a gente for pegar medicações que mudam o curso da doença do paciente no longo prazo, ele leva 4 semanas, 6 semanas, até 8 semanas para apresentar o efeito completo. Então, você já tem que saber disso. E avisar isso pro seu paciente. Porque ele vai ficar com você e ele vai perceber a melhora. Se não, o que acontece? O paciente começa a tomar, passa 3 semanas, ele ainda continua ansioso ou continua deprimido, ele para a medicação. Esse é o primeiro passo. Orientar para o paciente como é que funciona e falar, quando você não vai tomar mais remédio? Depois que você tiver um ano estabilizado, de 6 meses a 1 ano. Então você já faz esse contrato com o paciente, tá aqui comigo, é 6 meses a 1 ano, a gente vai acompanhar e você vai melhorar. Mas você tem que entender que é um processo longo, senão o paciente ele pega e sai no meio, desiste, né? E troca, acha que está demorando demais, tudo. Então o primeiro passo, medicação. Segundo passo, sono. O sono, ele é necessário e absoluto para a psiquiatria. Um adulto, ele tem que dormir de forma saudável de 7 a 9 horas por noite, uma média de 8 horas. E você tem que acompanhar isso de forma sistemática, tá? Então você pergunta, que horas que o paciente deita na cama? Quanto tempo ele leva para começar a dormir? Que horas que ele sai da cama? Quantas vezes ele acordou no meio da noite? Quanto tempo ele ficou acordado em cada vez que ele acordou no meio da noite? O que ele estava fazendo antes de dormir? Higiene do sono. Você vê o que o paciente faz para ele ter um sono saudável. Então, nada de ficar com tela 2 horas antes de dormir. Celular, computador, televisão, tablet, tem que tirar. Estimulantes tipo café, cafeína, né, guaraná, chocolate, consumir até 2 horas da tarde. A meia-vida da cafeína ela dura 8 horas. Então você tem que orientar seu paciente, olha, o ideal é tomar 1 dose de café na parte da manhã, se você quiser, e no máximo 1 depois do almoço. Não pode tomar depois. Isso é fundamental, porque se o paciente não dormir bem, ele não vai melhorar. E senão acontece bizarrices que a gente vê todo dia. Por exemplo, o paciente ele dorme 4, 5 horas por noite, por hábito ruim, por não se cuidar do tempo de sono, né? Às vezes ele nem sabe. E aí ele fica com concentração ruim e vai lá querer uma Ritalina, vai querer um lisdexanfetamina, um Venvance para acordar. Então, assim, você que é médico responsável, você não pode fazer esse tipo de coisa. Você tem que melhorar a vida do paciente e a saúde dele com evidência científica. Outra coisa, substâncias recreativas para o cérebro não dão certo com psiquiatria. Então você tem um paciente ansioso que consome álcool, tem que rever isso, tá? Bebo pouco. O que é pouco? Isso depende de pessoa para pessoa, mas assim, parta do pressuposto que qualquer álcool, nicotina, substâncias ilegais, elas fazem mal para o cérebro, tá? Então, por exemplo, não tem como uma pessoa curar de um quadro depressivo ansioso se ela fica bebendo álcool várias vezes. Vamos jogar por cima ali, sei lá, 1 long neck por semana, 1 taça de vinho por semana, no máximo 2, é aceitável. Acima disso já pode te dar problema,
para o quadro psiquiátrico do paciente. Então o paciente ele tem que ter plena consciência que qualquer substância, seja nicotina, álcool ou outras drogas, drogas legais, não funcionam com a psiquiatria. Então ele tem que tem que parar, né? Se for ali álcool de vez em quando, se pela sociedade brasileira as pessoas ainda é comum beber, você ainda tem que explicar que olha, é o mínimo possível para ficar bem. Outra coisa, terapia, psicoterapia, seja com psiquiatra ou com psicólogo, faz bem, tem evidência que melhora. Fala para o paciente que ele tem que encontrar um terapeuta que ele sinta empatia, que ele se sinta bem e que ele faça o acompanhamento correto. E que leva um tempinho para fazer efeito. A abordagem, o paciente vai escolhendo, ele vê qual que ele se encaixa melhor. É importante entender que nos estudos de psiquiatria, geralmente é TCC, né, terapia cognitivo-comportamental. Provavelmente mais por uma semelhança metodológica da psiquiatria com a TCC. Mas a terapia, tendo um vínculo terapêutico e o psicoterapeuta sendo bom tecnicamente, funciona e melhora muito. E a última coisa, exercício físico. Exercício físico é o santo graal da psiquiatria. Óbvio que a gente vai respeitar o ritmo do corpo do paciente. Uma coisa é você pegar um idoso cardiopata, outra coisa é você pegar um rapaz de 20 anos totalmente saudável. São perfis de efeitos de exercício físico que eles podem fazer. Mas o que é importante? Com orientação médica de forma saudável, estar fazendo exercício físico. Isso tem que ser feito, tá? Respeitando os limites do paciente. Porque com exercício físico você economiza remédio, economiza efeito colateral, economiza dinheiro, melhora o sono. Então, assim, exercício físico e psiquiatria tem tudo a ver. Eles são casados, tá? Não tem como a gente separar. Óbvio que respeitando as condições do paciente. Se você tiver interesse em aumentar a sua segurança de atendimento, ter uma formação teórica sólida, ter uma formação prática sólida, com supervisão de casos, com mentoria, com discussão dos casos dos pacientes que você atende no seu consultório, e você quiser atender junto com preceptores, nós temos aqui a vantagem de pós-graduação de psiquiatria. Clica no link abaixo e entre em contato com a gente para ver se você tem um perfil para participar da nossa turma. Porque a gente com certeza pode te dar uma segurança não, a gente proporciona a segurança necessária e te dá o embasamento necessário, teórico e prático, para você montar seu consultório de psiquiatria, atender psiquiatria e sair dessa vida de plantão. Conseguir ter horário para sua família, conseguir comprar um preço justo, né, gente? Uma consulta de psiquiatria depende da região do país, mas você consegue comprar um preço bom e viver bem, de forma digna, tá? Sem ter que ficar vendendo ali 12 horas do seu serviço, não tá passando Natal com a sua família, não passando Ano Novo com a família, dependendo de escala, ficando sem dormir, igual vocês estão vendo aqui, né? O sono é fundamental, e aí o médico se submete a horas e horas e horas de plantão, acabando com a saúde. Então, clica no link abaixo, ou comenta aqui que você tem interesse, que a gente vai te ajudar a você ter uma vida num consultório tranquila e atendendo psiquiatria, vivendo disso.